O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no capítulo 6, do versículo 7 ao 13 do Evangelho de São Marcos. Lembremos que há uns dias atrás, no capítulo 3, falou que Jesus subiu ao monte para rezar e depois, quando ele desceu do monte, ele escolheu os 12 que seriam chamados apóstolos. Mas vejam, até então, ele só fez a escolha. Agora, nesse capítulo, nessa passagem que nós estamos vendo hoje, Jesus os envia. Notemos também que esse é o primeiro envio dos apóstolos. Depois haverá o segundo envio. O segundo envio acontece depois da ressurreição, ali antes da ascensão. Aí Jesus diz para eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Nós vamos ver isso lá no final do Evangelho de São Marcos, que será lido lá no período da Páscoa. Então ele manda ir para todos os povos, mas por enquanto ele está mandando ir para o povo ali, para os judeus, levando os judeus à compreensão e à conversão. A conversão a quem? Olha, mas os judeus já eram convertidos. Eles seguiam o Deus de Israel. Mas Jesus pede que eles vão agora anunciar que o Messias, que era esperado, já estava ali no meio deles. Esse Messias era ele mesmo, era Jesus. Porque depois é que o povo judeu vai compreender que esse Deus que é único, ele é 3 pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus único em 3 pessoas. Eles só tinham compreensão do Pai. Aí Jesus vem e diz que é Deus. Aí vocês veem quantas situações de chamarem que Jesus estava blasfemando e quiseram até matá-lo. Aí depois Jesus anuncia a 3ª pessoa da Santíssima Trindade. Olha, eu estou indo, mas não vou vos deixar órfãos. O Espírito da verdade virá sobre vocês e vocês vão compreender o que significa o pecado, a justiça, o que é a verdade. Então, essa compreensão desse Deus que nós devemos servir, como na primeira, o salmo de hoje, que na verdade é tirado do livro das Crônicas, o refrão diz assim, olha: dominais todos os povos, ó Senhor. O que significa esse dominais todos os povos, ó Senhor?
que todos os povos pagãos, se voltem para o verdadeiro Deus. É isso que significa dominais todos os povos ao Senhor. Então, a missão dos apóstolos era fazer o quê? Era fazer com que aqueles que ainda não conheciam o verdadeiro Deus, que são chamados de pagãos, eles precisavam se converter ao verdadeiro Deus. É que hoje nós temos ainda uma compreensão da conversão ainda de modo muito simplificado, porque nós vivemos num país que é católico. E às vezes quando nós falamos de conversão, o que vem muito na nossa cabeça é o que fuma maconha deixar de fumar maconha. Muitas vezes é isso que vem. Que são comportamentos. Está muito voltado para a questão do bom comportamento. Mas a questão é bom, é verdade, nós temos que ter um comportamento bom. Os nossos princípios têm que ser morais. O nosso comportamento tem que estar de acordo com o que Deus nos pede. Só que nesse primeiro momento em que Jesus está pedindo para que os apóstolos vão e peçam e convidem a pessoa à conversão, os povos a conversão, é a conversão ao verdadeiro Deus, é sair da idolatria, que até mesmo a idolatria é mal entendida também no tempo de hoje, mas agora não convém entrar nesse detalhe. Mas a idolatria significava o quê? Você adorar um Deus que não é a Santíssima Trindade. Isso é idolatria. Atribuir aos deuses criados pelas nações humanas algo que só pode ser atribuído ao verdadeiro Deus. Por isso que lá no Egito nós encontramos o quê? Todo tipo de idolatria. Até o rio Nilo era considerado um deus, para você ver como é que é a coisa. Os animais, imagine um animal ser considerado um deus. Como é que uma galinha, podemos dizer que ela é a criadora de todas as coisas? Não tem como. Ela é criatura. Uma árvore, como lá na África se tinha a idolatria, onde os povos, os nativos, adoravam a árvore. Em outros lugares, a água, a lua e assim por diante. Então, esse é o primeiro convite. Esses povos que ainda não conheceram a Santíssima Trindade, até pela pessoa da segunda, que é Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai para isso, eles têm que se converter. Aí Jesus está dizendo, convidá-los à conversão, à mudança de vida. Mas hoje a gente tem ainda esse negócio somente do bom comportamento, que é preciso, é claro, depois que a pessoa se converte a Deus, ele se torna católico, tem que se comportar bem. Só que existem pagãos que se comportam muito melhor do que nós. Aí dá para entender agora que a verdadeira conversão é a Deus. E aí sim, a partir da conversão a Deus, nós mudamos o nosso comportamento, nós vamos ser bons, nós vamos amar, nós vamos fazer o bem ao outro. Então tá certo, vocês compreenderam essa primeira parte que eu estou falando, né? Então, ide por todo mundo, levai o evangelho. Então, os apóstolos, eles começaram a fazer isso. Foram para essa nação, foi para aquela, aí a gente vê São Paulo, né? Indo lá em Éfeso, em Filipos, em Corinto, eram povos pagãos. E quando ele ia lá para anunciar, para levar a boa nova, de dizer, epa, não é esse daí, o Deus não é esse, é o de cá, é esse aqui que eu vos apresento. Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, ele foi crucificado.
Então isso poderia levar São Paulo à morte. Porque isso é uma afronta. O quê? Esse Deus que nós adoramos durante tantos anos, os nossos pais, os nossos antepassados adoraram a Ele, e agora você vem dizer que não é Ele? Aqui entra um conflito. Ou a pessoa, ela se converte, deixa, ou ela vai ficar furiosa e vai matar. Vocês percebem como é que acontece a perseguição ao cristianismo? Quem é você para chegar aqui agora e dizer que é Jesus que é o... Que história é essa? Lá no livro dos Atos dos Apóstolos tem, né? Quando São Paulo chega em Éfeso e começa... Eu acho que é Éfeso. Agora eu estou meio... Mas eu acho que é Éfeso. Aí ele começa a pregar lá, aí as pessoas começam a se converter. Aqueles sacerdotes pagãos vendo aquilo, começaram a perseguir Paulo, aí convidaram algumas mulheres, as mulheres influenciaram o povo começou a gritar, viva a deusa Artemis. Isso diz que foi o dia todo, 24 horas, eles gritando isso por causa de Paulo, que estava convertendo as pessoas, e aí eles prenderam Paulo. É assim que acontece o martírio. Hoje nós celebramos São Brás. São Brás é lá dos anos 300. Fala-se que São Brás ele era um médico. E depois ele ficou se perguntando o que é que ele deveria fazer da vida dele. Aquele processo de conversão interior que ele foi vivendo e tal. Aí ele chegou à conclusão que ele deveria levar uma vida mais em Deus. E aí ele se retira, vai viver como um eremita, vivendo uma vida muito santa. Aí nesse período ali na cidade de Sebaste, na Armênia, que foi lá que ele nasceu, o bispo daquela região morreu. E o povo viu que esse tal Brás poderia ser o bispo deles. Então passou por aquele processo, foi ordenado sacerdote, depois se tornou bispo, e um bispo muito bom. Só que na cidade de Sebaste tinha um prefeito tirano, pagão. Então esse prefeito, chamado Agrícola, sabendo dessa fama do bispo Brás, depois nós o chamamos agora de São Brás, porque é santo, por causa do martírio, prendeu Brás e fez de tudo para que ele se convertesse, olha bem, aos ídolos dele. Está vendo? Agora, um prefeito pagão, tirano. Então, não existe a liberdade religiosa. Ou você adora os deuses de Sebaste, ou de Agrícola, ou morre. Vocês veem que os cristãos naquele tempo, como é que eles viviam? Nessa tensão, nessa pressão. Então ele é preso, porque ele não cedeu, ele não podia ceder. Ceder significa retroceder ao paganismo. Então, ou retrocede e preserva a vida, essa vida, ou diz não e vai ser morto. E ele disse não, aí ele foi preso para ser morto. E aí lá na prisão, as pessoas ainda iam visitá-lo, e aí que entra a história, né, que ficou mais marcante na vida de São Brás,
de uma mulher que estava com um filho que tinha uma espinha de peixe atravessada na garganta, que estava quase morrendo, e ela levou, aí São Brás fez o sinal da cruz e o menino ficou curado a espinha foi expelida e o menino ficou bom. Mas depois, pela fidelidade de São Brás ao cristianismo, ele não cedeu a Sebastião, que queria que ele adorasse os deuses pagãos. Ele foi decapitado, imagina, né? Ele cura um menino de uma espinha na garganta e ele mesmo é decapitado depois. E ele morre, dando a vida. Olha só, Jesus envia os apóstolos para que os pagãos retornem e venham e sigam o Deus verdadeiro. Quando isso acontece, principalmente numa nação aonde o que impera é o paganismo, não é fácil levar o outro à conversão. Porque se o imperador se converte, a nação pode se converter. Mas se o imperador não se converte, é difícil para os outros também, entre aspas, ceder facilmente. Que foi isso que aconteceu com Constantino. Constantino é mais ou menos desse período aí. Constantino se converteu, de uma certa forma, ao cristianismo. Aí o cristianismo, que era perseguido pelos imperadores anteriores, passou a não ser. Então, a religião, todo mundo poderia professar sua fé. E aí, nesse período, não tinha perseguição aos cristãos. Porque o imperador, ele era cristão, tinha se tornado cristão. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem. Olha bem, por muitos anos, a Igreja Católica, por muitos anos, a professar a religião cristã, não foi motivo de perseguição, foi em alguns lugares, mas de um modo geral, olha hoje como é que nós vivemos. Nós podemos pregar o Evangelho livremente, não existe perseguição. Mas olha o que é a movimentação que está acontecendo. A movimentação que está acontecendo não pode haver o chamado proselitismo, ou seja, não se pode anunciar, não se pode convocar, não se pode trazer as pessoas de outras religiões à verdadeira religião. E isso está sendo treinado porque as leis estão sendo colocadas justamente para isso. Primeiro, cada um no seu quadrado. Ninguém mexa em ninguém. Depois, uma religião única vai virar. E quem for contra essa religião única será perseguido e morto. Olha, quem se declarar será perseguido e será morto. Agora, imagina nós que somos chamados a trazer os de lá para cá. Mas não é trazer de lá para cá como se fosse uma competição, dizendo assim, é que a minha religião é melhor do que a sua. Não é isso. É porque essa religião é a certa. Porque aqui Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Não é uma disputa de um time, né? O time de lá é melhor do que o de cá, e eu estou lutando para ser melhor do que não, é trazer de volta aqueles que estão
no paganismo para que eles se convertam. Então, olha, hoje é fácil. E quando se tornar difícil, meus irmãos, como é que vai ser? Hoje eu posso pregar por meio dos microfones, ou qualquer um pode pregar, e é por isso que, enquanto nós podemos, nós temos que fazer. E temos que fazer mesmo enquanto nós podemos. Mas claro, né? Sem forçar, porque cada um é na liberdade. Por isso que Jesus está dizendo aqui, olha, se eles não te receberem, sacuda a poeira e vai embora. A liberdade da pessoa aceitar ou não. Não é uma coisa de imposição, mas é por Deus, pela força do Espírito, que vai dar o convencimento àquelas pessoas que estão em outras religiões, que elas precisam dizer, agora eu encontrei o certo, agora nós podemos fazer isso livremente. Vai chegar um momento que já não vai ser livremente, mas nós já percebemos aos pouquinhos que já não está sendo tão livremente assim. Você vê que a perseguição ela está mais em relação à Igreja Católica. Já há uma perseguição velada que está se desvelando aos poucos isso está acontecendo. Por isso, nós precisamos agora fazer o quê? Primeiro rezar e pedir a Deus muita a graça de que nós cristãos não tenhamos medo de anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho não é fazer camaradagem, entre aspas, no sentido de dizer assim, tá bom, você está na sua, eu estou na minha, que bom, né? Mas nós somos todos irmãos, que alegria, meus irmãos, que bom que nós estamos juntos. Não, é fazer com que os pagãos, nessa fraternidade, nesse amor nosso para com eles, e que eles precisam ter amor para conosco também, convencermos que eles estão no lugar errado e vir para o cristianismo. É isso que precisa acontecer. Só que no tempo em que surge esse tal que vai se declarar como Deus, e ele vai obrigar todos a se voltar para ele, inclusive os católicos vão ter que se voltar para ele, porque se não se voltar, vai morrer. Então, aí nesse tempo, nós vamos ter que viver como? Escondidos. Nós não vamos poder nos mostrar assim facilmente. Tanto que no tempo da perseguição, o cristão ele pode se esconder. Por exemplo, eu que uso batina, eu posso chegar, até mesmo para continuar ali evangelizando e fazendo com que os cristãos possam participar da missa e tudo mais, e receber os sacramentos, eu posso andar de forma civil, mas escondido. Claro, civil, né? Vestido civilmente, me escondendo no meio de um povo pagão que tem um que manda, que está acima, que é como se fosse um imperador, ele manda. Então, quem fizer o contrário vai ser preso. Então, para preservar os cristãos, nós vamos ter que até tirar os sinais cristãos que nós temos. Mas aí entra uma questão. Se eu for preso, ou se qualquer cristão for preso, e na hora eles perguntarem, tu és cristão? Nós não podemos falar o contrário, nós temos que dizer somos. Porque se a pessoa perguntar, você é cristão? E você dizer assim, eu não sou, isso é uma apostasia. Entenderam a questão do escondimento?
Vê quando Jesus estava ali naquele momento que os homens estavam querendo pegar e ainda não tinha chegado a hora dele, o que é que Jesus fazia? Ele se escondia. Depois ele voltava. Então nesse momento nós podemos nos esconder. Mas se pegarem, você é cristão? Eu sou cristão. Não será fácil. Por isso que hoje nós precisamos rezar pela perseverança dos cristãos. No futuro, nós não sabemos se é tão próximo ou se está distante, mas rezar pela perseverança. E a igreja sempre pediu que nós rezássemos pela perseverança dos cristãos. E que os cristãos também, nesse tempo, eles tenham força também e todo o discernimento necessário para converter um pagão. Imagina, num tempo em que tem um que governa, que ele é tirano, que ele é pagão, ele é contra o catolicismo. E para estar com ele tem que servir, tem que adorá-lo. E você tem que se deparar com as pessoas assim, e você não sabe quem é aquela pessoa. Se ela quer mudança ou não. E você se mostrar para ela e dizer talvez que você seja, tem que observar bem se é ou não. E pode ser que aquela pessoa, sabendo que você não é, ela vai e diz lá para o governador, para o prefeito, sabe lá quem? Para ser morto. É assim, meus irmãos, que a perseguição ela acontece. Graças a Deus, por enquanto, nós ainda temos liberdade de levar Jesus aos corações. E uma vez que podemos, levemos. Só que o tempo está correndo tanto que nós não podemos mais brincar. Por isso que Jesus manda os apóstolos, não se preocupem em levar comida, nem bolsa, nem nada, porque essas coisas atrapalham. Então, estejam livres para poder levar o anúncio. Então, quanto mais almas nós salvarmos nesse tempo, pela graça de Deus, quanto mais nós pudermos fazer, façamos, enquanto se pode, porque depois, meus irmãos, vai ser só escondimento. Padre celebrando missa escondido por aí, os cristãos se comunicando como isso acontecia no passado por meio de gestos, e ali vai poder saber que aquele dali é cristão. Mas às vezes pode acontecer de ter infiltrados no meio, que querem apenas ver quem é e que não é para depois entregar. Vocês veem que pressão? Então, ide por todo mundo, então. Vão e anunciem, e levem aos povos a conversão. É isso que Jesus está pedindo. Que Deus nos dê a graça, então, da nossa perseverança. E hoje, como São Brás, peçamos também a São Brás, que aquela força e determinação que ele teve quando ele estava lá preso, e ele poderia muito bem naquele momento arrefecer e dizer, tá bom, eu quero preservar a minha vida, ele continuou perseverante até o fim, até ser decapitado, e agora ele está no céu, ele habita no reino dos céus, ele é São Brás. São Brás, rogai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.